Boa noite, Jean. Aula particular hoje, hein, bicho? Só tem nós aqui na parada. Cadê a galera, Denis? Tá fazendo um lanchinho ali, professor. Vamos Tava na esperar um aula do pouquinho aí, né? Edson. Isso, tava na aula do Edson ali Fechou. agora. Boa noite, professor.
Só vou dar mais 2 minutos e a gente já começa, tá? O pessoal estava tomando lanche, eu já vou começar.
Professor, meu lindo, não vai até 10h30 hoje não, hein, bicho? Tô com sono. Ao fechar, abrir, quer dizer, bora. Já deu, o pessoal que chegou, chegou, só a gente vai embora, né? Senão a gente fica esperando a galera aí e não vem ninguém. Vamos lá. Eu vou espelhar aqui para vocês o conteúdo, a gente já começa, tem só um videozinho para vocês, mas um videozinho de 15 minutinhos, só para a gente fechar o conteúdo. Vamos lá. Espera um pouquinho. 2 minutinhos, aguenta aí. Vamos lá, agora vai. Vamos lá, a aula de hoje, gente, é sobre segmentação de mercado, tá? Só para a gente ter esse contexto. Então, dividir o mercado, agrupar os clientes que tenham características semelhantes, possibilitando a definição da necessidade de cada público-alvo. Tá? Então, essa é a definição de segmentação de mercado. Por que segmentar? Não pode tratar todos os clientes da mesma forma, bem como não pode se tratar de formas diferentes. Tá? Então, quando eu falo em segmentação de mercado, né, quem é o público-alvo de vocês? Para quem vocês estão focando o conteúdo de vocês? Para quem vocês estão direcionando todo o processo de venda de vocês? Tá? Então, temos aí que nos orientar no processo de mercado, ou nos orientar no processo de desenvolvimento, tá, do público-alvo. Marcados consiste de compradores. Compradores são indivíduos, né? Diferenciam-se entre recursos, localidades, atitudes, comportamento, expectativas, práticas e desejos. Pergunto a vocês, todo cliente é igual? Se não, talvez, quem sabe. Vamos lá, pessoas. Não, mas tem algo Não. em comum. Denis falou o quê? Não, mas o quê? Desculpa, Denis. Tem algo em comum. Por exemplo, aquela massa tem algo em comum. Legal. Né? Então, massa, né? O que seria essa massa? Nenhuma segmentação. Então, o público em massa, quando eu falo em massa, aquela grande quantidade, né, de pessoas, não tem nenhuma segmentação. Segmento, né? Alguma segmentação. Então, eu tenho alguns segmentos, tá? Alguns tipos de público que sim há uma segmentação. Nicho, tá? Sim, há segmentação. Há nicho de determinado tipo de público, há um nicho de determinado tipo de outro público. Por exemplo, o nicho de gestantes, por exemplo. Né? Então, é um tipo de segmentação de mercado. Tá? Micromarketing, segmentação completa. O que seria esse micromarketing? O micromarketing, na realidade, é um contexto, tá? Na formatação do marketing em pequena escala. Tá? Então, eu vou me direcionar em pequena escala a determinado tipo de grupo. Esse é o micromarketing. Vamos lá, Professor, segmentação de tem uma mercado. perguntinha que me deixou em dúvida. Fala, Denis. Eu sempre ouvi falar do termo nicho de mercado. Nicho de mercado era um mercado, vamos supor assim, que o pessoal deixava desatento. Então, era um mercado
perdido ali, vamos dizer assim. Era uma partícula fácil de adquirir. Só que aqui na faculdade eu já estou vendo usar bastante esse nicho de mercado. O que seria a definição assim de nicho? Então, o nicho é basicamente o público-alvo. Quem é o teu público-alvo? Quem é o teu nicho? Por exemplo, quem é o teu público-alvo? Eu te pergunto. Construtores? Então, o nicho de mercado é o nicho da construção civil. Ah, entendi. Então, o nicho de mercado é o meu foco e não o mercado Isso, diferente. isso. Entendi. Então, você vai se direcionar ao seu nicho, ao público restrito aonde você atende. Vamos ser mais claro, tá? Então, qual é o seu nicho de mercado? Qual é o seu público-alvo? Para onde você está direcionado? Por exemplo, né, da minha hamburgueria, né? Qual é o meu nicho de mercado? São jovens, tá? E aí eu tenho, dentro desse contexto dos jovens, né, eu posso ser mais específico, tá? Eu vou me direcionar especificamente, então meu nicho específico é o nicho do público nerd, um exemplo, tá? Eu ainda posso me especificar um pouco mais dentro desse nicho, tá? Deu para entender, Denis? Senão eu explico de outro modo. Positivo. Não, não, entendi sim. É porque em algumas outras localidades eu ouvia esse termo, mas quando era um mercado que ficava perdido, assim, entre aspas. Então eu falava, quando você encontra um nicho de mercado, aí você se dá bem, entre aspas, né? Mas não, Então, nicho de mercado seria o foco, né? isso. Quando você, é a mesma coisa, quando você encontra o foco, você se dá bem, né? Então, por exemplo, eu vou tirar o nicho, eu vou mudar de mercado, porque o nicho de mercado basicamente é o nicho onde você vai se direcionar, né? Então, eu estou me direcionando agora ao cliente, o nicho de mercado em relação ao cliente. Eu posso me direcionar ao nicho de mercado em relação a produtos. Eu posso me direcionar ao nicho de mercado em relação a serviços, né? Então, isso também tem essa Então, é um variação. mercado onde eu encontro a oportunidade. Não entendi, desculpa. Então, seria um mercado onde eu encontro a oportunidade de negócio, independente se é de produtos, se é de clientes, se é de Sim, sim. fornecedores. É que eu estou Beleza. me direcionando aqui a basicamente clientes para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas o nicho especificamente, eu posso me direcionar a serviços, a produtos, entendeu? Eu também tenho essa diferenciação. Quando eu Fechou, agora falo, eu entendi. e quando eu falo em nicho, tá? Quando eu falo em nicho, espera um pouquinho, alguém mandou alguma coisa. Ah, tá bom. Marcelão. Boa noite, Marcelão. Então, eu tenho esse contexto também. Vamos lá. Vamos passar? Opa! Vamos lá. Marketing de massa. Marketing de massa. Né? Então, tenho aqui basicamente, alguns tipos de segmento. Tipos de segmento, não de marketing. Tipos de segmento de marketing. Né? Então, marketing de massa, que a gente estava vendo lá. Tá? Você tinha perguntado, Denis, né? Marketing de nicho, os subsegmentos, né? Crenças, concentração de custos, grupos restrito de compradores cuja necessidade não são bem atendidas, empresas menores que não competem, ramos de carros de luxo. Então, são nichos basicamente mais específicos, distintos. Mas é que a gente estava acabando de falar agora, né? São contextos mais específicos. Mas vamos voltar aqui antes disso. Vamos lá. Marketing de massa, né? Crença. Atende-se a todas indistintamente, mesmas estratégias de distribuição, produção e promoção. Mercado maior, menor custo de produção, desculpa, maiores margens de lucro. Então, quando eu falo em marketing de massa, um contexto de massa, né, o que eu vou atrair, o que eu vou caracterizar nesse marketing, né? A grande quantidade, né? Então, os maiores quantidades de pessoas, né? Vamos lá. Eu queria um exemplo de
produto que se atinge o marketing de massa. Vocês podem me dar? Aquela propaganda do Serasa e Cred, por exemplo, quando eles falam tanto para quem está endividado, quanto para quem não está, quem quer oportunidade de negócio, quem não quer. Certinho, Denis. Na realidade, eu vou pegar a grande quantidade de pessoas dentro desse processo, né? Indiferente se tem dinheiro ou não, ou se pode ou não, né, ter. Porque eles falam, se você adquirir o consignado, se você tiver nome sujo, a gente também te dá, né? Então, eu acabo pegando grande quantidade de pessoas. Né? Aqui ele está caracterizando, né, dá como exemplo aqui, farinha, feijão, né, que todo mundo come, né? Todo mundo tende a absorver esse tipo de produto. Então, ele atinge qualquer classe ABC, ele atinge qualquer tipo de pessoa, porque a grande 98% consome feijão, 98% consome arroz, e assim consequentemente. Né? Então, eu pego em grande quantidade aqui, quando eu caracterizo o marketing de massa. Marketing de segmentos, né? Então, isola grandes grupos de clientes, né? O critério de segmento é único, né? Laboratório de análise clínicas, por exemplo, crianças, adultos, idosos. Então, que tipo de segmento eu vou atender? Né? Enquanto eu falo a clientes, por exemplo, qual o teu tipo de cliente? Né? Então, meu tipo de cliente, por exemplo, são jovens, né? E aí eu posso ter aí em cada tipo de serviço ou trabalho, né? Um tipo de pessoa ou cliente que eu atendo, tá? Então, aquele como é que é o nome mesmo? Ai, fugiu. Da construção. Ai, marido de aluguel. Lembrei? Né? O marido de aluguel. A quem ele se destina, basicamente? A mulheres. Né? Que hoje, na realidade, não sei se vocês sabem disso, nós temos agora as mulheres de aluguel. Né? Não são. Faz tempo que tinha isso aí, professor. Isso é desde a criação do mundo. Isso que eu ia falar agora. Não são as nossas queridas coleguinhas aí de trabalho, né? As tias da vida, mas sim são as mulheres aí que atuam no ramo da construção civil para pequenas obras. Né? São as mulheres de aluguel. Por que os maridos de aluguel não estavam mais tendo efeito? Vocês sabem disso? Sim, não, talvez. Porque as mulheres tomaram conta desse círculo. Alguém pode me identificar? Não? Alguém pode identificar? Robertinha, você pode me identificar, Roberta? Porque as mulheres assumiram o posto dos maridos de aluguel? Patrícia? Pode falar, Patrícia. Ué, professor, nem os maridos de casa tá dando conta, os que dá de fazer o trabalho tá pior ainda. Não é isso não. O que acontece nessa segmentação aí dos maridos de aluguel, tá? A gente tem o seguinte, os maridos de aluguel, eles estavam tendo, as mulheres estavam tendo problemas com isso, tá? Por quê? Porque normalmente são direcionados para mulheres solteiras, tá? E aí que não consegue fazer determinado coisa em casa, né? Arrumar uma torneira, um chuveiro, consequentemente. O que acontece? Elas se sentiam incomodadas, porque você é uma mulher solteira, em casa, sozinha, né? E aí vem um homem na sua casa, né, para fazer determinado tipo de coisa, e muitas mulheres elas se sentiam incomodadas com esse processo. O que aconteceu? Aí eu tenho um nicho de mercado, tá? Ele acaba saindo aí, olha só que legal, do segmento entrando em nicho.
Por quê? Porque algumas mulheres viram a vantagem, tá? E aí eu entro em nicho no contexto de serviços. Algumas mulheres viram a vantagem, tá? De trabalhar para outras mulheres, porque elas não tinham esse incômodo de ser homem, de ter essa caracterização, tá? Então, algumas mulheres viram isso e acabaram assumindo esse nicho, tá? E eu falo para vocês o seguinte, vocês acham que... Vou agora tocar fogo, vou voltar já nisso de novo, tá? Deixa eu só fechar, mas eu volto, quero falar com vocês no contexto mais amplo. Só para falar com vocês, vocês têm essa distinção de homem e mulher para determinados serviços? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que as mulheres são mais dedicadas, professor. Faz tudo bem mais direitinho, tem mais cuidado do que os próprios homens. Então, vocês acham que determinados serviços homens não podem atuar? Eu acho que isso aí é separado por profissional. Tem mulheres profissional que é muito mais capaz em todos os tipos de serviço e da mesma forma os homens. Eu acredito que não dê para separar de forma geral. Mas, com certeza, se tratando de acabamento, mulheres é muito mais adequado, né? Tanto pela delicadeza no fazer, atenção e tal, esse tipo de coisa. Todos aqui da classe não tem essa discriminação entre homens e mulheres? Ou Patrícia falou que não? Não. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher faz o serviço da mesma forma. Acho que não depende, porque é homem ou porque é mulher. Acho que os dois são capazes de fazer. Não vejo nenhum problema. E aí, tudo bem. Então, você me fala que tem esse processo, então, que você não tem esse processo de discriminação entre homem e mulher, que é tudo igual. É isso? Sim. Calma, Então, não estou falando que não tenha. Calma aí. Calma aí, Denis, calma aí. Deixa eu brincar um pouco agora. Patrícia, você tem uma menina de 3 aninhos. É um exemplo, tá? Não quer dizer que isso ocorra. Você vai colocar numa escolinha de educação infantil a sua filha de 3 aninhos com um professor para dar banho nela e trocá-la? Aí não, né, professor? Como você falou que não discrimina homem em serviço de mulheres ou vice-versa? Mas aí você foi além do meu pensamento, estava nem pensando por essa parte. Você acabou de falar. Não teria coragem. Aí depende também, então, no caso. Tu falou que não teria coragem. Não, eu não teria coragem. Nessa questão, não. Do jeito que andam as coisas hoje em dia, eu não teria coragem. Professor, eu acho que não tem isso de específico para um sexo, mas tem as profissões que são dominadas por um sexo, né? Por enquanto. O que acontece dentro desse contexto, né? A gente tem muita discriminação também quanto a isso, né? Porque uma professora ou uma moça pode trocar o seu filho, menino, dar banho nele, por que disso? Né? E um homem, professor, não pode fazer o contrário enquanto a menina. Será que nossa sociedade, enquanto essas caracterizações sexuais estão deturpadas? O que vocês acham? Mas aí entra uma questão de números, né, professor? Questão de número. É muito maior o número de homens que faz esse tipo de coisa, eles praticam esse tipo de crime, esse tipo de abuso, do que as mulheres. Então, também tem uma questão de números. E da mesma forma que é separado alguns tipos de sexo. Por exemplo, para um trabalho mais ostensivo, vou colocar um homem porque pode se deparar com situações que precisam de uma força, vamos dizer assim,
diferente de uma mulher, porque no caso mais arriscado, entre aspas. Não que ela não seja capaz, mas os números de erro é muito menor, minha opinião, claro. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu falar? Uau! Pode É falar. verdade. Não, isso que o Denis falou faz sentido, sim. Isso é verdade. Tipo, até quando tem uma festa, professor, quando você vai entrar na festa, tem a mulher que fica aquele negócio lá fazendo nas meninas e os policiais nos meninos, na hora de entrar, de segurança. Sim. Mas aí, Então, fala. Pode falar. é isso, acabou. Né? Mas pensa comigo no seguinte ponto. Pensa comigo no seguinte ponto. Quando a gente né, pensa nessa troca, né, de setores e desse contexto de homem e mulher, serviços, né? Aí a gente pensa no seguinte, por exemplo, o homem enquanto a ser professor aí numa escolinha de educação infantil, né? E aí o Denis falou, pô, mas tem muitos casos de homens, tal. Mas também vocês sabem que também tem muitos casos de mulheres enquanto a violência sexual enquanto a homens. Vocês sabiam disso? Eu sei que é meio A gente escuta os homens engraçado. reclamar, professor. Eu sei que é Não tem engraçado, mas tem homens que reclamam. Eu tive um caso em jornal há pouco tempo de 2 mulheres violentarem um homem. Por incrível que pareça. É verdade, eu vi também. Por incrível que pareça. Elas pegaram aqueles cara bonitão, sabe? Artista, assim, grandão, enfiaram a arma na cabeça do rapaz, levaram pro mato e obrigaram ele a fazer sexo com elas. E aí, eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso? Acontece, né? Mas acho que a sociedade não leva muito a sério nesse caso. Vocês estão entendendo a diferenciação? Para o homem pode, para a mulher não, ou vice-versa? Sim, professor. O que você acha disso, Patrícia? Professor, minha internet caiu e voltou. Eu nem sei o que você falou. Falei que teve um caso há um tempo atrás de 2 mulheres pegaram um cara bonitão, tipo artista, assim, colocaram a arma na cabeça do rapaz e obrigaram o rapaz a fazer sexo com as 2. O que você acha desse processo? Isso, ele foi na delegacia e fez abriu um BO como estupro. E foi, professor? Foi estupro, foi? Sim. Professor, mas aí eu te pergunto, se as 2 mulheres desconversam assim e fala que ele que pegou as 2 e obrigou, o que você acha que a sociedade, assim, o senso comum vai pensar? A grande Ele maioria. violentou as 2. Que ele violentou as 2. Porque a sociedade já está caracterizada nisso. Isso é verdade. Mas detalhe para vocês que ele não foi o único dessas mulheres. Teve mais outras que foram o mesmo caso dele, né? Que violentaram outros meninos, outros rapazes aí, né? Se acontecesse com você, Gustavo? Não sei não, hein, professor? Nem como reagir. Mas já teve muita piadinha, professor. Às vezes os meninos chegam a comentar, falar bem assim. Ah, se eu fosse cara, tivesse a sorte desse cara. Tipo, já chegou a ter esse tipo de piadas que falavam. Ah, se fosse comigo. Já Tipo, aconteceu no isso com caso, você? não, eu tô falando já. No caso, quando aconteceu isso, eu ouvi pessoas falar, ficou fazendo piadinha, tipo, que sorte desse cara. Esse cara teve sorte. 2 Ah, mas mulheres. aí eu acho que é relativo, Patrícia. Porque às vezes o cara tem filho, tem família, às vezes é um trauma para ele, como seria para qualquer outra menina. Com Também, certeza. cada um é cada um, né? É verdade. Não. Né? Mas Fala, isso não deixa de ser um estupro, sim, no caso, eu tô falando, mas, tipo assim, mas tem pessoas que ficam, tipo, com piadinha, falando esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser um estupro. Sim, verdade. Verdade.
né? O que se caracteriza o estupro? É quando te obrigam a fazer uma coisa que você não quer, né? Basicamente isso é estupro, né? Então é complicado a gente coloca nesse contexto, né? A gente fala, né? Às vezes brinca tal, né? Mas é muito complicado, gente. É muito complicado. Vou voltar rapidinho. Vamos lá. Bora. Então vamos lá. Então eu tenho essa de nicho, né, que a gente estava falando agora há pouco tempo, micromarketing, né? Então individualização das fábricas, programas para atender as necessidades de cada cliente, customização, tá? Então tudo envolvendo marketing caracterizado de forma mais direcionada é o micromarketing. Por exemplo, né, você ter um comércio e você mandar fazer umas sacolinhas personalizadas. Né? Teu comércio é pequeno, tal, e você direciona esse processo caracterizado como micromarketing, tá? Só para colocar para vocês isso. Então, o micromarketing é um marketing mais especializado, mais direcionado. Vamos lá. Segmentação de mercado, tá? Então, eu tenho na segmentação de mercado alguns subitens aqui. Quais são essa divisão de segmentação de mercado? Ela é dividida em área geográfica, demográfica, psicográfica, multicritérios e comportamental. Tá? A geográfica, a gente viu isso acho que na aula, na aula de marketing lá passada, lá numa das aulas de marketing, mas vamos dar uma relembrada nisso. Então, eu tenho geográfica, né, que caracteriza país, região, cidade, bairro, localidade, né, que é periférica, grandes e centros, tá? Então, isso caracteriza aí a geográfica, tá? A demográfica se caracteriza por sexo, tamanho, ciclo de vida, né, ciclo de família, tá? Então, essa é a demográfica. Por exemplo, se eu pedir para vocês uma pesquisa hoje envolvendo o bairro e a idade, vocês sabem que eu vou fazer uma pesquisa geográfica e demográfica, tá? Psicográfica, estilo de vida, tá? Independente, organizados, líderes, arrojados, etc. Qual o estilo de vida que você leva? Tá? E lembrando também que essa demográfica ela também entra renda, grau de instrução, religião e raça, entra na demográfica. Tá? Multicritérios, utiliza-se vários critérios, idades, benefícios, localidade. Tá? Então, quando eu acabo absorvendo dois juntos, como geográfica e demográfica, ela se caracteriza como multicritérios. Tá? Comportamental, ocasiões, grau de utilização. Tá? Então, essa entra comportamental. Eu tenho, então, cinco divisões de mercado. Tá? Alguns autores colocam mais, outros diminuem, né? Outros só colocam geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental, só 4. Tá? E aí depende muito de cada autor que escreve nesse processo. A gente tem em segunda parte aqui, né, sobre segmentação de mercado, essa explicação um pouquinho mais definida. Né? Geográfica, define o mercado em unidade geográfica. Né? Região e estado, ele acaba falando lá de novo. Tá? Demográfica, divide o mercado de acordo com as características, né? Sexo, idade, renda, tamanho, ciclo de vida, etc. Tem a psicográfica, gente, eu estou dando uma passada que já tiveram isso. Tá? A psicográfica, os compradores são divididos em grandes diferentes baseados no estilo de vida, atividades, interesses, opinião, convicção, personalidade, tá? Idade, renda, tudo isso caracteriza a psicográfica. Esse contexto de idade, ele é voltado para o lado, eu tenho um outro contexto aqui em cima, vamos voltar aqui, né? Que fala da demográfica aqui, ó.
que é idade também. Professor, mas a demográfica fala de idade. A psicográfica também caracteriza a idade? Não. Na verdade, esse contexto de psicográfica, ela não caracteriza a idade em si, tá? Ela caracteriza, por exemplo, a idade em que o determinado produto se adequa e não a idade do meu cliente. A idade do meu cliente, ele entra lá em cima, tá? Vamos voltar, na demográfica. Então tem uma diferenciaçãozinha, só tomem cuidado com isso. Tá? Então tem livros, produtos para pessoas intelectuais. Então, por exemplo, livros voltados para crianças de 7 a 8 anos. Ela entra na psicográfica, ela não entra na demográfica. A demográfica, quando eu falo de idade especificamente. Então, por exemplo, dentro dessa área aqui, eu tenho clientes de 7 anos. Então, eu entro na demográfica. Tá? Eu entro nesse processo da demográfica. Vocês entenderam ou eu fui confuso nisso para vocês? Estou tentando escutar. Se não, talvez, quem sabe. Não dormiram não, né? Pessoas, todo mundo acordado aí? Vou embora então, hein? Vamos lá. Demográfica. Divide-se o mercado de acordo com as características populacionais. Desculpa, a gente tinha passado. Vamos voltar aqui. Comportamental. Os profissionais de marketing podem segmentar de acordo com os diversos comportamentos de compra, né? Frequência de uso, usuário frequente, moderado ou espontâneo, né? Ocasiões dos consumos são agrupados de acordo com as ocasiões, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Dia das Crianças e assim consequentemente. Então, eu viso o processo do comportamental mais direcionado a coisas específicas do comportamento humano. Vamos lá. Estratégias para segmentação devem ser mensuráveis, fácil quantificação do tamanho, tá? Acessíveis, fácil de ser atendido através de seus sistemas de promoção. Substanciais, tá? O segmento deve ser grande, suficiente para ser lucrativo. Vamos lá, passos para uma segmentação eficiente. Estratégias de segmentação, escolha de variáveis e critérios, seleção e segmento, posicionamento do mercado e vantagens competitivas. Esses são os passos da segmentação de mercado. E aí que eu falo para vocês, né? Quando eu falo de segmentação, eu tenho várias características aqui de segmentação de mercado. Então, eu foco para vocês. Quem é o público-alvo de vocês? Para quem vocês estão direcionando esse processo, tá? O que equivale, o que eles têm que fazer, né? O que vocês têm que fazer para determinar especificamente quem é o público-alvo de vocês, tá? Então, por exemplo, Denis, está online ainda? Estou aqui, professor. Fechou. Deixa eu te perguntar, você sabe especificamente quem é o seu público-alvo? Para quem você está direcionado? Assim, qual é a tua classe, tua faixa de idade? Qual é a tua faixa salarial? Tu tem essa pesquisa ou não? Então, professor, aqui é um mercado bem amplo nessa questão de salarial, porque eu não vendo só um tipo de produto numa faixa etária de preço. E também entra a questão da necessidade. Então, madeira é uma coisa que tão pobre pode precisar para dar uma escora, ou para construir, ou para fazer qualquer coisa, porque a casa é um desejo de todos, entre aspas, assim, né? Então, sim, idade, geralmente quem já trabalha, ou quem já está morando sozinho, quem está cuidando da sua casa, ou quem, assim, adquire seu emprego, começa a juntar uma grana, começa a mexer com alguma coisa.
Então não tem uma faixa etária assim exata, mas geralmente pessoas acima de 25 anos, geralmente. Pessoas que já casou ou alguém que já tem o seu emprego. Então é um pessoal que já tem a sua renda e não tanto dependente. Legal. E, assim, quem frequenta mais o teu estabelecimento, por exemplo? Eu sei que você falou que é indiferente, pobre ou rico, mas normalmente quem frequenta mais? Classe média alta ou classe baixa? Classe média e classe média baixa. Classe média e classe baixa, porque a classe alta geralmente ou faz compra, tipo assim, faz a compra primeiro através do construtor, né? Que é a pessoa que de confiança que vai fazer o serviço, ele mesmo já vai lá, compra e o dono só paga, pede a nota fiscal e paga. Então é totalmente assim pelo WhatsApp, por e-mail, dificilmente vai até a loja. Classe média vai bastante, porque é eles que gostam de pesquisar, porque sabe que existe essa questão do construtor. E a Sim, classe baixa, né? mas o teu maior número de vendas, assim, financeiramente, sai para quem? Nossa, é muito difícil, porque a classe alta, 2, 3 vendas dá boa parte da classe média. Então, para mim calcular isso hoje é meio complicado. Mas era legal você ter essa margem até para você começar a trabalhar especificamente com o teu nicho de público, né? Um exemplo, se você vê que sai mais classe baixa do que alta, eu sei que o teu direcionamento às vezes pode se direcionar mais para eles, entendeu? Você pode Então, tentar porque arranjar. madeira, como é um pouco complicado, existe assim, a gente tem dois tipos de madeira, madeira nobre e uma madeira Sim. mais simples. Então, querendo ou não, a gente tem um produto específico para classe média e alta, e a gente já tem aquele produto que é o satisfatório, que é para classe média e baixa. Então, eu acredito. Eu vou dar um exemplo até para você, né? Por exemplo, quem tem grana compra uma madeirite naval, quem não tem grana compra uma madeirite convencional. É tipo isso aí mesmo. Então, e a gente tem dos dois tipos, por quê? Porque tanto a classe baixa utiliza ele para uma finalidade, né? Vamos dar um exemplo, para construir um barraco lá. E tanto o rico, porque ele também precisa fazer um fechamento de obra e utiliza da mesma mercadoria. E eu sinto essa dificuldade muito grande em segmentar o nosso mercado justamente por isso. Porque se é uma massa totalmente assim mista, na minha opinião. Se eu segmentar só, vamos supor, de classe média para cima, não, beleza, vou focar só na madeira nobre. Só que o rico também precisa da madeira intermediária para fazer o serviço. Entendi. Mas é legal você começar a tirar como base para ver para onde você, né? Quem é o teu nicho primário aí, quem vende mais. Mas é legal você fazer essa pesquisa aí, por cima. Deixa eu perguntar para vocês que eu senti uma falta da semana passada e nessa, da Maria. Você sabe o que aconteceu com a Maria? Alguém sabe, gente? Não, professor. A Maria participou nas primeiras, não só nessa mesmo. Não me lembro não, professor, mas acho que ela deve ter participado, que ela está sempre participando. É que essa primeira aula é com 2 turmas, professor. Eu também acabei não reparando. Então, semana passada também eu senti falta da Maria, porque ela fala bastante, né? Assim, ela participa bastante. E aí ela não participou lá passada, eu tô vendo agora que ela também não participou nessa. Eu também Eu senti sei que falta na da do Maria. Joel, na segunda-feira ela tava. Agora na terça eu não consegui assistir a aula, eu não sei. Ontem não teve, né? Na Não, terça Na teve. do Ela Joel, os tava. computadores aqui loga sozinho, professor. Mesmo que eu não esteja em casa aqui, o bagulho sai logando, não sei por quê. falte não pra você ver o que acontece contigo. Vai. Gente, o Joel, assim, a minha aula nem tanto que tem também que vocês pegam lá no teórico, né? É mais fácil. Mas a do Joel, se você perde uma aula, você não consegue captar a segunda. É difícil, né? O Denis sabe disso, já teve aula com ele faz tempo, mas a Caraca, você tá galera. me tirando mesmo. Mas, ó, vou falar pra você, na nossa época, era embaçado, viu? A galerinha penava, meu. Principalmente porque ele era coordenador, né? A gente pegou Então, uma época que ele era coordenador. Agora tem a plataforma, meu. Volta a explicação, corre lá, dá replay 500 vezes e tá certo. Vamos ver no presencial de novo. mas quem perdia a aula, ferrou, né? Mas eu tô achando que agora vai ser mais fácil, pô, porque você vai estar em casa.
Lá na prova você tinha que fazer com seu CPF o bagulho, pô. O bagulho era louco. Era verdade. Tu lembrou dessa, Gustavo? É verdade, é verdade. Pô, é tenso lá. E pior que é duas questões. Se você errou uma, você já tá de exame. Passa duas questões só. Agora eu não sei como vai funcionar com ele, né? Na realidade, assim, comigo, com vocês, eu vou dar um artigo, vocês vão dar uma lida, e vocês, igual a gente fez no ano passado, né? O semestre passado. Vocês já sabem até. Mas com ele eu não sei como vai funcionar a prova dele. Cálculo, tarefa, envia tarefa lá, igual foi com a Marisa no semestre passado. Faz o cálculozão bonito, aqueles gráficos com a régua todo torto e manda para ele. Vamos ver, né? Se é isso mesmo. Não sei como ele vai colocar na aula dele aí. Mas vamos lá, gente. Deixa eu espelhar lá o resumo lá do nicho de mercado, a gente já volta de novo. Vamos dar um minutinho para espelhar essa aula. Vamos lá, eu vou espelhar e a gente já começa, tá? Opa, voltamos. Espera um pouquinho. O que é segmentação? Vamos ver o conceito do que é segmentação. Simples, um processo de dividir o mercado em grupos de consumidores em potencial, que compartilham as mesmas necessidades e ou os mesmos desejos. Bom, aqui nós temos dois conceitos que para vocês já devem estar claros, vocês já devem ter visto aí. Nós vamos separar, dividir esse mercado, todas as pessoas que podem comprar o nosso produto por algumas características. Essas características nós vamos chamar de necessidade ou desejo. Necessidade é quando você compra pela razão e o desejo pela emoção. Essa é uma divisão básica. Então nós vamos dividir pessoas para entender se elas compram pela razão ou pela emoção. Não cabe julgar se está certo ou está errado, cabe a nós oferecer o que ela esteja precisando, o que ela está buscando naquele momento. E para isso nós vamos dividir o mercado, tá bom? Mas por que a gente divide o mercado? Bom, por causa disso aqui, vamos lá. Os consumidores não são iguais, já que eles não são iguais, não precisam ser tratados como iguais, porque eles têm necessidades diferentes. Nós vamos dividir o mercado para quê? Para entender melhor os diferentes grupos de consumidores, desenvolver estratégias diferentes para esses mercados e avaliar os melhores investimentos e retornos. Se eu não separo esse público, como que eu vou fazer um investimento se eu não sei quem ele é, como ele compra e para que ele compra? Fica mais difícil. Dá uma olhada aqui nesse exemplo para ficar mais claro ainda para vocês. Vamos lá. Supondo que eu queira vender camisas de time. Então, eu posso ir lá, peguei dois times de fora, então eu posso vender camisas aqui e camisas aqui. Facilmente aqui eu vou vender camisas vermelhas ou brancas e facilmente aqui eu consigo vender azul ou amarela. É muito mais fácil vender aqui o azul e o amarelo? Claro que é, porque eu estou dividindo o mercado. Se eu quero entender melhor como ele compra e por que ele compra, se eu dividir o mercado, eu posso vender. Não significa que quem está do lado vermelho nunca vai ter uma camisa azul. Pode ser que ele venha a ter, mas nesse dia, nesse momento, ele não vai usar essa camisa azul. E o mesmo se aplica do lado contrário. Então, se eu fosse fazer uma campanha, um comercial, alguma coisa, eu não vou desperdiçar dinheiro, porque eu estou fazendo o foco naquele que realmente vai comprar. Por isso, eu consigo otimizar os meus investimentos na hora de vender os meus materiais, tá? Dá uma olhada também no segmento, na parte de revistas. Dá uma olhada com as revistas segmento. Basicamente, se eu fosse falar aqui, eu ia dividir que a revista Criativa é para mulher, a revista Bolsas é para mulher, revista Nova é para mulher.
Porém, sabemos que não são só mulheres que leem, tudo bem. Do mesmo jeito, nós temos aqui Amazing Health para homens, Placar para homens, Carros para homens e uma de videogame aqui, Guia EGM para homens. Essas revistas aqui, claro que não são só para homens. Por exemplo, carro, muitas mulheres olham. Mas se eu pensar só nas revistas para mulher, eu tenho aqui a Criativa, Bolsa e Nova. Quais tipos de segmentação? Bom, nós vamos dividir em segmento, que é formado por um grande grupo de compradores com características semelhantes, como eu já falei para vocês. Depois nós vamos subdividir esse segmento e nós vamos encontrar os nichos, que é um grupo mais restrito de compradores. Depois eu tenho também a divisão por áreas locais, então vou atender uma determinada área, e tenho até a segmentação por indivíduo, que é chamada customização, um para um, one to one, um para um. Então eu tenho aqui de um para um até de um para um monte, para vários. Então imagine que aqui tem o mercado de música, para vocês terem uma ideia, representa 100%. Eu vou dividir esse mercado de música e vou pegar aqui essa fatia de 20% é de música, por exemplo, de rock. Então, o que eu vou fazer? Aqui onde é a música rock, eu vou pegar um pedacinho aqui, esse pedacinho que representa 3%, e vou falar que este aqui é um nicho de mercado, porque eu estou falando da música rock, mas, por exemplo, música punk rock. Tá? Então, aqui 3% representa um nicho de mercado. Tá? Então, uma divisão dentro de uma outra divisão. Beleza? Essa é a explicação básica das divisões para vocês. Por que eu tenho que fazer isso, como eu falei para vocês? Se eu não fizer isso, eu não consigo entender melhor o meu público e não vou conseguir vender para ele. Então, legal. Vamos determinar agora os mercados que eu vou atuar. Como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou analisar a situação da empresa. Se ela tem dinheiro, não tem, se ela consegue publicar, não consegue. Como que minha empresa está no mercado? Vou verificar as necessidades e desejos do meu consumidor. Vou dividir o mercado para um melhor posicionamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aí eu tenho uma correta elaboração do composto de marketing, que é conhecido por todos como 4Ps. Então, se vocês ouvirem a palavra composto de marketing, um mix de marketing, mix mercadológico, nós estamos falando dos 4Ps. Por isso, se eu determinar melhor o meu mercado-alvo, eu vou conseguir trabalhar com ele, porque eu identifico ele de uma forma mais clara. E aí nós vamos trabalhar agora estratégia de segmentação. Então, cuidado, lembre-se que estratégia é uma coisa e variáveis é outra. Então, vamos falar primeiro de estratégias. Quais são as estratégias e como a gente utiliza? Vamos lá. Estratégias, nós temos aqui 5 estratégias, que é isso aqui. Estratégia 1. Concentração em um único mercado. Então, nós vamos trabalhar P de produto e M de mercado conforme a nossa legenda. Então, eu tenho aqui, ó, um produto para um mercado, tá? Aqui, ó, um e um. Um produto para um mercado e concentração em um único segmento. Como funciona isso? Como funciona? Por exemplo, eu faço camisetas brancas para médico. Um produto para um mercado. Especialização seletiva. Então, eu tenho um produto, 2 produtos, 3 produtos para um mercado, 2 mercados, 3 mercados. Então, eu tenho camiseta, tenho calça e tenho o sapato diferente. Para um público, então, para médico, aqui para bombeiro e aqui para dentista. 3 produtos diferentes para 3 mercados diferentes. Especialização por produto. Eu tenho um produto para 1, 2, 3 mercados. Se eu tenho um produto para 3 mercados, então, por exemplo, falando de camiseta branca para bombeiro, médico e dentista. Um único produto. Especialização por mercado. Eu tenho um único mercado e tenho 3 produtos. Então, eu tenho camiseta, calça e bota para um único mercado, que seria para médicos, por exemplo. E o outro seria cobertura total de mercado. Eu tenho vários produtos para vários mercados. Quem trabalha desta forma aqui são empresas de maior porte, como por exemplo a Unilever. São dessa forma. Primeiro, nós temos que lembrar desses 4 nomes. Então, gente, sugiro que vocês imprimam isso e coloquem na geladeira de vocês para que vocês possam lembrar de estudar na hora da prova de vocês. Então, nós vamos trabalhar geográfico, demográfico, psicográfico e comportamental. Nós vamos pegar diversos itens daqui, ó, combinação de diversos elementos. Então, tudo relacionado à geografia, região, tamanho do município, área, concentração, clima, tudo isso são dados geográficos. Dos dados demográficos, idade, sexo, tamanho, renda, ocupação, religião, raça, geração, classe social, tudo isso a demografia. Já psicográfico, um estilo de vida, uma personalidade, um status. Por exemplo, estilo de vida. O cara é surfista. Então, se o cara pratica surf, ele tem um hábito para comprar os seus produtos.
Já na parte comportamental, a forma como ele se comporta de acordo com o seu estilo de vida, idade e local que ele mora. Ele compra por ocasião. Por exemplo, ele vai fazer churrasco, então ele só toma energético quando ele vai fazer churrasco. Benefícios, ele compra um produto por causa que o benefício que aquele produto lhe traz é tão bom que é só por causa disso que ele compra. Condição do usuário, se ele está apto ou não a utilizar aquele produto, se ele conhece ou não. Por exemplo, eu vou comprar uma serra tico-tico, será que eu tenho condição de usar? Eu sei fazer isso? Taxa de uso, frequência de uso disso aqui. Grau de lealdade, se eu compro mais ou menos esta marca. Estado de aptidão, eu tenho como usar esse produto, estou apto a utilizá-lo. Aqui eu tenho condição, eu tenho como usar e aqui eu estou apto a manuseá-lo. Atitude com esse produto, tem gente que elogia ou que reclama de um produto ou de uma marca e até mesmo o gosto pessoal, só que isso aqui é muito difícil de avaliar para a gente fazer uma segmentação. Então o mais bacana é fazer com os dados que estão aqui em cima. Estas informações são fundamentais para que você pegue alguns de diversos deles, de cada um de uma coluna, e façam a informação do teu público. Além desta forma de vocês fazerem a segmentação, existe um método pelo Serasa chamado Mosaic Brasil. Do Mosaic Brasil, ele funciona da seguinte maneira. Ele classificou a população brasileira em 10 grupos e 39 segmentos diferentes. Então, é um modelo no qual vocês podem acessar o site serasa.experian.com.br e aí vocês vão encontrar as informações para que vocês entendam cada um deles. Vou explicar para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui o primeiro. Uma das divisões são ricos, sofisticados e influentes. Representa 1,86% da população. Aí eu vou clicar nesse primeiro aqui para vocês verem o que ele mostra desse público. Vamos lá? Pronto. É o empresário de sucesso, tem 1,16% da população, 61% homem, 39% mulher. Aí ele passa algumas informações desse público e aí começa a me detalhar. Então, se eu quiser falar com adultos maduros entre 46 e 60 anos de idade, sem filhos, de alto nível de escolaridade, que possui grande atividade financeira, bom patrimônio e posse, este é o público que eu vou falar. Então, na indústria, você trabalha B2B, como é que você consegue dividir? Não temos só segmentação para comércio, temos também para empresas. E como eu divido? De uma forma assim. Pela atividade industrial, que são os setores de atuação dessa empresa. Por aplicação de produtos, que seriam máquinas, equipamentos que essas empresas têm. Também pela localização, por exemplo, tem certos grupos de determinadas regiões, chamados de clusters, por incentivos fiscais para esses grupos, como por exemplo, aqui em São Paulo nós temos uma região chamada de Franca. A Franca, aqui ela tem grupos, tem clusters de calçados. Processos de compra por leasing, por financiamento, por importância do cliente, por EPP, MP, EGP, empresa de pequeno porte, médio e grande porte. Utilização de produtos originais de reposição, então são formas de dividir o meu público para a indústria. Uma pequena possibilidade de segmentar, então nós temos que segmentar em qualquer mercado. Produto, serviço, nós temos que segmentar. Para nós segmentarmos, nós vamos ter que seguir alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Eu coloquei aqui 5 requisitos para que vocês lembrem, nós estamos falando de modas. Então, nossos requisitos devem ser mensuráveis, operacionais, diferenciados, acessíveis e substanciais. Como funciona isso? Mensurável. Eu tenho que conseguir medir o meu público. Se eu vou segmentar, será que ele é interessante? Eu consigo medir se eu tenho mais homens, mais mulheres? Ou é um público que eu não tenho acesso? Fica difícil, eu não consigo medir, não precisa dividir também. Operacional. Eu vou conseguir atender, chegar a este público, levar as coisas para eles? Se eu conseguir operacionalizar as situações, todas as formas, as tratativas de vendas vão ficar mais fáceis. Diferenciado, se eu consigo identificar que esse público é diferente deste público, se eu consigo, bacana. Se eu não consigo, também não adianta. Um outro item, acessível. Eu tenho acesso a essas pessoas, eu consigo chegar até elas. Se eu não consigo sair daqui e vender para elas lá, não adianta. Eu falar, não, eu vou dividir daqui de São Paulo o público do Amazonas porque eu sei como que é. E você não sabe as dificuldades de transporte, as dificuldades de clima, você não sabe as dificuldades todas demográficas ou geográficas para poder ofertar um produto. Então, você tem que conseguir ter acesso a elas. E também, não menos importante, tem que ser substancial. Tem que ter um número adequado de pessoas para que valha a pena você segmentar. Se você não consegue medir e também não tem número
que vale a pena, você divide, fala, tem 10 pessoas. Dependendo do teu tipo de serviço, fala, 10 pessoas não é nada, não vale a pena nem dividir, vamos trabalhar com todo mundo de todo jeito. Então você tem que avaliar isso. Para isso, nós temos que entender um pouquinho mais sobre os metamercados, que são mercados complementares. Como funcionam esses metamercados? Eu tenho que entender como o mercado funciona na cabeça desse consumidor. Por exemplo, quando eu falo de um metamercado automotivo, eu estou falando desde o mercado onde sai o carro até a hora que ele pega um serviço para esse carro. Então, o metamercado é a empresa, a revenda, a loja, o distribuidor, uma autopeça, uma mecânica, tudo isso faz parte do mercado do automóvel. Então, se eu pensar no metamercado, todos esses mercados complementares, eu consigo dividir o mercado e pensando em outros pontos de venda. Eu não preciso só falar, sou uma revenda, só faço isso. Além da revenda, eu posso ofertar serviços e todas as outras situações. Por isso, nós vamos trabalhar esses requisitos. Quando você pega essas informações, você vai montar um texto de algumas linhas informando quem é o teu público-alvo. Quando você faz isso, você define quem é que vai comprar. Então, vamos lá. Público-alvo, eu vou identificar um segmento particular ou segmentos da população que você deseja servir. A identificação do público-alvo permite que você agora seja capaz de decidir como irá posicionar-se em relação aos seus concorrentes e atender as expectativas do seu cliente. Desta forma, então, quando eu pego todas aquelas informações, eu sei com quem eu estou falando. Eu falo, olha, vou falar com você. Eu sei que é aquele público, eu sei como ele compra, de que jeito ele se comporta. E aí eu consigo oferecer alguma diferença do meu serviço, do meu produto, do que o concorrente está ofertando. Vamos lá. Patrícia falou que a internet dela caiu. Está caindo direto. Gente, então, o que ele acabou de falar, né? O que a gente acabou de ver na aula, basicamente, né, sobre as segmentações. E ele colocou uns 2 pontinhos novos, na realidade, né, falando um pouquinho sobre isso. E aí eu pergunto para vocês, vocês caracterizaram, entenderam o que é segmentação de mercado? Deu para vocês notarem aí, verem como é que deve ser feita uma pesquisa de mercado para analisar qual é o público-alvo de vocês e como vocês podem direcionar o produto de vocês especificamente para esses públicos? Se não, talvez ou dormiram. Tá? Temos agora 3. Se não, talvez dormiram. Tá, a Roberta falou que está sem áudio. Tudo bem, Rô? Sim, professor, conseguimos. Denis está com sono, está cansado. Mas tô aqui, ó, firme e forte. E o maluco manda bem, hein, meu? O cara é bom, o cara é bom. O cara é autor de livros também, o cara é bom. Vamos lá, tô ouvindo. Roberta já falou aí, eu tô ouvindo. Fechou, Roberta? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esta liberdade para vocês. Eu sei que vocês estão cansados, sei que vocês estão aí nesse processo desde as 7 da noite aí, né, direto, nós estamos 10h05 já basicamente, né? Eu vou deixar vocês libertarem um pouco vocês hoje, tá? A Patrícia falou, vou ver o vídeo. Pode ver, Paty, sem problema nenhum. Pode ver. Tá? Eu vou deixar vocês mais sossegados, se dar uma descansada. Semana que vem, se eu não me engano, deixa eu ver só uma coisa, antes da gente... Semana que vem deve ser nossa última aula antes da prova. Né? A gente tem um conteúdozinho, mas basicamente não é muito puxado, não. Tá? Mas tem conteúdozinho ainda aí. Tá? E aí acho que a próxima semana já é prova. Aí a gente precisa ver direitinho sobre isso. Mas se eu não me engano, não sei se essa agora, a próxima já é prova. Tá? Então, para a gente, só para colocar para vocês. A prova será igual os moldes que teve antes. Tá? Vou colocar um artigo para vocês. E vocês vão me descrever esse artigo. Tá? Eu vou pedir de que forma eu vou querer isso, tá? Mas é basicamente isso.
Tá? Então, a prova de vocês basicamente será isso. Alguém tem alguma coisa para falar, citar, recomendar? Pode falar que estamos aqui. Só agradece, professor. Obrigado pela aula, obrigado pela oportunidade de descanso. Que Deus te abençoe por isso. Fica com Deus aí, boa noite. Esse deles é o pior, mano. Vamos descansar, gente, tá? Vamos dar uma descansadinha aí, né? Eu sei que vou pegar uma parte da aula de vocês, mas pelo menos vocês dão uma sossegada. Eu sei que tá puxado, já é quinta-feira hoje, né? Eu sei que tá puxadinho para vocês também. Mas fiquem com Deus e aí a gente volta na aula que vem, então, para resolver esses pontos aí. Fechado, professor. Boa noite, professor. Tchau, Boa tchau. noite, turma. Tchau, tchau, Denis. Tchau, tchau, Roberta. Tchau, Bruna. Tchau, Gustavo. Tchau, Marcelão. Tchau, Pati.